Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos falar de libertação. É comum ouvirmos falar em culto de libertação, ou seja, libertação. O que o Espírito Santo nos ensina a respeito de libertação? Jesus, o libertador. Lá no Evangelho de João 8,31, disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Há condições que Jesus dá aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Em João 8,32 revela: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos ensina a condição de crermos no Filho de Deus, permanecendo num único ensino, que é o Evangelho, novo mandamento, considerado doutrina de Cristo. Passamos, portanto, a conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Essa é a verdadeira libertação. Primeiro, o Espírito Santo nos dá conhecimento desta libertação, nos prepara segundo a vontade do reino de Deus, para que venhamos libertar verdadeiramente. Essa libertação depende da perseverança no ensino deixado por Jesus, hoje ensinado pelo Espírito Santo, doutrina de Cristo. Vamos lá. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Portanto, fora desta doutrina de Cristo, não se tem a Deus. Quando nós perseveramos nesta doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Portanto, existe uma única doutrina em que precisamos perseverar. Uma das principais revelações é libertarmos da doutrina dos escribas e fariseus. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo começa a nos ensinar um primeiro passo: libertarmos da doutrina dos escribas e fariseus. Olha o que revela Mateus 23:1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Está revelado no Evangelho de Mateus 23:2. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Revela Mateus 23:3. Então o que Jesus está falando aqui? Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Então o que revela o Evangelho de Mateus 5:20 já nos dá essa certeza. O que está revelado? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O quê? Os que estão nas tais doutrinas dos escribas e fariseus. Então é o seu primeiro passo da libertação, e que o Espírito Santo já está se ensinando a gente no presente. Nós estamos após Cristo e devemos cumprir o que ele determina. Assim nos ensina o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Então, chamando a si
a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aqui que Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, após Cristo, depois de Cristo, somos nós aqui. Temos que fazer o quê? Nos libertarmos das obras que Deus não permite mais. Então vamos lá. Isso está revelado no Evangelho de Marcos 8,34. No Evangelho de Marcos 8,35, revela: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, ele está falando do Evangelho, o novo mandamento, a doutrina de Cristo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então nós temos que entender, isso está lá revelado em 2 João 9. Estamos após Cristo, onde a nossa salvação depende de nos libertar de determinadas obras. Estarmos após Cristo é perseverar na doutrina de Cristo e não na doutrina dos escribas e fariseus. Revela Mateus 5,20. Ele está dizendo que de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então há necessidade de um arrependimento. A nossa libertação depende de não praticar o que revela. Primeiro passo, Mateus 5,20. Aqui eu vou falar de novo. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, a nossa justiça passa a exceder a dos escribas e fariseus, que é a doutrina deles, tá? Quando passamos a entender o que é doutrina de Cristo. Ela está revelada a partir de Mateus 5,1. Mateus 5,1 é evangelho, é um dos evangelhos. Agora vamos ver o que o dicionário nos ensina com relação ao significado do evangelho. Vamos lá, 1, relativo à doutrina de Cristo. 2, relativo a cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento, ou um trecho deles. 3, coisa tida por verdadeira. 4, norma, doutrina. Portanto, o dicionário confirma o que Cristo veio falando da doutrina dele, escrita no Novo Mandamento. Agora, além de Mateus 5,20, a nossa libertação também depende de quê? Está escrito. Então todos vocês aí, todos os senhores e senhoras, pegam a Bíblia de vocês e nós vamos ver o que está revelado. Se ninguém lê o que está revelado, ninguém sabe o que é libertação. Vamos lá. Está escrito no livro de Apocalipse 22,15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros e os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está escrito. Então, se nós temos uma Bíblia Sagrada, nós temos que aprender o que está escrito nela. E quem nos ensina é o Espírito Santo, o outro Consolador. Agora, nós vamos ver aqui, porque as pessoas até às vezes confundem muito, até por não saberem que nós estamos aqui ensinando através do Espírito Santo. Então, o que ele diz aqui? Quando ele fala aqui, ficarão de fora os cães, cães aqui, o significado no sentido figurado, é um indivíduo mau, é um indivíduo vil, um indivíduo perverso. Então, esse tipo de pessoas ficarão de fora do reino, ficarão de fora da vida eterna. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando.
E um detalhe que nós temos aqui ainda, a falar da idolatria, né, para nós termos conhecimento, no próprio livro de Apocalipse 9:20, nós vamos ter revelado o seguinte: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, qual o significado disso? Imagens. É o que está revelado no livro de Apocalipse. Então, aqui eu deixo o Espírito Santo colocar no entendimento de todos que estão ouvindo, porque ainda depende do Espírito Santo convencer o que está sendo pregado aqui. Esse é o entendimento que ele dá. Então, nós temos que procurar essas obras, que essas obras, elas são consideradas idolatria. E idolatria vão ficar fora da promessa. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Então isso aí é um processo também de libertação. Vê que ele começou com Mateus 5:20, aí vem para o Apocalipse 22:15, nos dando conhecimento das obras que nós temos que nos libertar para nós alcançarmos a nossa promessa. No Apocalipse 9:21, está escrito: nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, após conhecermos a verdade, nos libertamos do que está escrito. Isso é um processo de libertação. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele vem falando, inclusive, do Antigo Testamento, o que já não podemos mais pregar. Observamos que, primeiramente, o Espírito Santo vem ensinando o Evangelho de Mateus 5:20, falando da lei de Moisés. Falando da lei de Moisés, que aqui está sendo considerado o quê? Doutrina dos escribas e fariseus. Quando ele fala da doutrina dos escribas e fariseus, quem tiver nela não vai entrar de modo nenhum no reino dos céus. O que significa isso? Está escrito. E ninguém pode mudar o que está escrito. Inclusive, Mateus 5:20 é um dos versículos que faz parte da doutrina de Cristo. Então, e agora? E os profetas? Vamos ver. O Evangelho de Lucas 16:16 revela: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso é a revelação de Lucas 16:16. Ou seja, tanto a lei como os profetas teve a sua duração até João. João aqui está se referindo a João Batista. Então, depois que cumpriu, que teve essa duração, é que Jesus vem pregando o Evangelho. Porque até então o Evangelho não existia. Nós vamos ver aqui versículos, né, em que o Espírito Santo ensina a certeza, né, justificando o que nós não podemos mais fazer. O que o Espírito Santo nos ensina é que tanto a lei e os profetas tiveram a sua duração até João. Mateus 5:20 já é uma das revelações nos ensinando as consequências. Prestem bem atenção. O Evangelho, doutrina de Cristo, passou a ser conhecido, pregado após João, que é o Batista, a ser preso. Vamos ver onde é que está escrito. No Evangelho de Marcos 1:14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui? Jesus aguardava a prisão
de João, que é o Batista, para vir anunciando o evangelho do reino de Deus, ou seja, uma nova doutrina em que o Filho de Deus recebeu do próprio Pai. Olha o perigo. No Evangelho de Marcos 1,15, ele fala dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O interessante é que o Espírito Santo nos ensina uma passagem revelada com relação a João Batista. Nós vamos ver lá em Mateus 3,14, né? Que apesar de João Batista ter batizado Jesus na água, houve um questionamento de João Batista a Jesus. Qual foi? Vamos ver o que revela Mateus 3,14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha o que revela Mateus 3,15, um versículo logo a seguir. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim disse Jesus a João: questão de tempo, até que se cumprir toda a justiça. João Batista não ouviu Jesus pregar o evangelho. Mas por quê? Porque João Batista já estava na prisão. E por João Batista estar na prisão, começa Jesus vir anunciando o evangelho. O evangelho não existia antes. Passou a existir, passou a ser conhecido após a prisão de João Batista. Mas como nós vamos saber disso? Está revelado. Tudo aquilo que eu falar tem que ser amostrado aonde está escrito. Tudo que se falar tem que ver aonde está escrito. É direito de todos. Aonde está escrito. Então vamos lá. Vamos lá. João Batista não ouviu Jesus pregar o evangelho. Confirma o evangelho de Mateus 11, do versículo 1 ao 5. Vamos lá. Quando Jesus acabou de instruir os seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ou seja, após o cumprimento da prisão de João Batista. Então veja bem, João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos, discípulos de João, Mateus 11, 2, a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus, Mateus 11, 4, ide e anunciai a João as coisas que ouvis, e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, o que acontece? João, lá no cárcere, né, obteve a informação do que Jesus mandou dizer a ele. Então, Mateus 11, 6, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Portanto, fases do Antigo Testamento nos dá certeza através das revelações quanto à sua pregação. Ou seja, nós já temos uma posição que a doutrina de Cristo, ela já passou a existir dentro do Evangelho a partir de Mateus 5:1. Mas o que o Espírito Santo ele faz? Ele começa a mostrar desde lá da lei o conhecimento desta confirmação, né, de não pregarmos mais o Antigo Testamento. Por quê? Os versículos já citados justificam a nós não pregarmos mais. Ora, se a doutrina de Cristo está aqui, né, no Novo Mandamento, né, se não, ela está no Novo Mandamento,
Então nós temos que partir já para o quê? Para a doutrina de Cristo, obediência. Então nós já temos a primeira revelação de Mateus 5,20. Fala dos escribas e fariseus com relação à lei de Moisés. Né? Lucas 16,16 está incluído a lei, que Jesus já falou lá em Mateus 5,20, fala da duração, então, da lei, dos profetas até João, que é o Batista. Então durou, acabou. Lucas 11,47, Jesus diz aqui, olha, ai de vós, porque edificais o sepulcro dos profetas que vossos pais mataram. Ai de vós. Então o que Jesus está dizendo aqui? O Espírito Santo está ensinando o que Jesus deixou escrito. Ai de vós, que edificam os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Então, entenda o seguinte, a desobediência torna o quê? As consequências para os que as edificam, não é mais para edificá-los. Ai de vós. Lucas 11:31, nós vamos ver que vai falando do Antigo Testamento. Aqui 11:31 já refere-se a Provérbios, em que Salomão escreveu. Então nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas 11:31, olha lá, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. O que acontece agora? E aqui está quem é maior do que Salomão. Portanto, quem é maior do que Salomão? Jesus. O que Jesus traz? Uma nova doutrina. Jesus traz o Evangelho. Então nós temos que ouvir quem? Nós não temos que mais ouvir a sabedoria de Salomão. Nós não temos que mais ouvir Provérbios. Daí, cada ponto, o Espírito Santo nos ensinando, permitindo a nós sabermos o significado de libertação. Portanto, devemos ouvir o Filho de Deus com seu único ensino, doutrina de Cristo e Evangelho, e não mais a sabedoria de Salomão. Vamos lá. Com relação ainda a profetas, o Espírito Santo nos confirma mais um exemplo no Evangelho de Lucas 11:32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? O que está sendo revelado? Jesus, o Filho de Deus. Então passamos o quê? A não ouvir mais o quê? O profeta Jonas. E sim quem? A Jesus. E ouvir a Jesus é o quê? A sua voz é o quê? A doutrina de Cristo, que ela se deu a partir da prisão de João Batista, o Evangelho, novo mandamento. Então agora nós vamos ter salmos. Salmos. Salmos também não é evangelho. Vamos lá. O caminho está se cumprindo o que Jesus falou. A porta é estreita. E a porta estreita vai para o quê? Para o único caminho. O Evangelho e doutrina de Cristo. Essa é a porta estreita. Esse é o caminho que Jesus fala. Que é o único caminho que nos vai levar o quê? A Deus. Né? E a verdade está sendo dita. Então vamos lá, Salmos. Considerando o que está escrito em Atos 2, 29 e 30, nós vamos ver aqui. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado,
e entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos 2,30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Então, está dentro da classificação da duração de Lucas 16:16. Então vamos lá. Lucas 24:44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:45. Então lhes abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim como o entendimento deles for aberto, o Espírito Santo no presente passa a abrir o nosso entendimento, que a lei e os profetas duraram até João. Se cumpriu no Senhor Jesus Cristo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas após o cumprimento, após a prisão de João Batista, veio Jesus para a Galiléia anunciando as boas novas, a sua doutrina, que é o Evangelho, o novo mandamento. Então isso chama-se libertação. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido essa de julgá-lo no último dia. Portanto, a palavra que Cristo tem proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Essa há de julgá-lo no último dia, caso não haja arrependimento, o que revela Mateus 5:20. A própria palavra que Cristo tem proferido, ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas que vossos pais mataram. É a palavra que Cristo está proferindo. Não se arrependam, não. Não se arrependam, não, para ver as consequências. As consequências vai se cumprir aquilo que Jesus disse. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Essa é a consequência. Portanto, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa de a julgá-lo no último dia, revela João 12:48. João 12:49, pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Então foi o Pai que enviou o Filho para que ele viesse com as boas novas. E assim nós devemos ouvir o que Jesus fala para nós conseguirmos a nossa promessa. João 12:50, eu sei que o meu mandamento, aliás, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo-o como o Pai me disse. Então, o que o Filho faz, né? O que o Filho vê o Pai fazer, ele fez, ele faz. O Filho recebeu do Pai que ele viesse agora pregando o Evangelho, a doutrina dele. Não mais Antigo Testamento. Olha as consequências. Olha as consequências. Portanto, após termos conhecimento das palavras que Cristo tem proferido, alcançamos a nossa libertação para podermos também libertar. Assim o Espírito Santo nos ensina. Ou seja, primeiro nós temos que ter conhecimento o que é libertação, para podermos libertar, para nós realmente, verdadeiramente, ensinar o que Jesus determina. Aí sim, passaremos a ser libertos e assim o Espírito Santo nos dará condições de libertar. É isso que o Espírito Santo está mostrando. Então, após o cumprimento da revelação do Evangelho de Lucas 24:44, passou a vigorar a doutrina de Cristo. Evangelho, novo mandamento. Portanto,
a verdadeira libertação em que todos procuram é se libertar daquilo que foi revelado com relação ao Antigo Testamento, em que Cristo não permite mais a sua pregação. Só através da doutrina de Cristo, o único ensino deixado por Jesus, hoje o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento, é que realmente nós seremos libertos. E assim, eu agradeço ao Espírito Santo por mais esse ensino. Está entregue, depende do Espírito Santo convencer aqueles que vão ouvir. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.